Fala, milheiros! Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso primeiro convidado, meu amigo, meu professor, Musa Martins, que vem hoje trocar uma ideia muito massa comigo e com o nosso host, Marcos, que também vai ser hoje, de certa forma, entrevistado. Nós vamos trocar ideia sobre a Inglaterra, sobre o Reino Unido, esse lugar maravilhoso que eu ainda não tive, né, a oportunidade de conhecer. Mas já tô com a passagem comprada, Musa. Ano que vem, se Deus quiser, vou estar caminhando lá na terra dos reis e das rainhas. E para iniciar aqui, Musa, eu quero dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, trocando essa ideia no Pod Plus. É um projeto que nós estamos iniciando, você está sendo o primeiro convidado. Eu fico muito feliz de você ter aceito o convite. E se Deus quiser, hoje nós vamos trocar uma ideia aqui muito massa sobre viagem, sobre experiência, sobre a sua experiência lá. E, cara, é um prazer demais estar recebendo você aqui. Antes de abrir a palavra para você, eu quero também só dizer aqui que a gente é um podcast patrocinado pela Gainet, a melhor internet da região. Então, eu quero deixar aqui um abraço. Muito obrigado aí a toda a galera da Gainet. E aí, meu irmão, o que você manda? Bom, Léo, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto realmente lisonjeado. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui, ainda mais como... primeiro convidado do podcast. É uma grande satisfação e falar do que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonado pela Inglaterra, vivi lá muitos anos. Para mim vai ser um grande prazer comentar um pouquinho da minha experiência vivendo no Reino Unido. Massa demais. E Marcos também teve experiência, né? Pois é, acho que uma das melhores experiências na minha vida, acho que acredito que Musa também Com deve ter sido a certeza, mesma coisa, né? com certeza. Para quem gosta de sair, de viajar. Exatamente. Então, foi um dos países assim, que me apaixonei, né? Foi por isso que eu escolhi ir para lá também. Gosto muito da cultura, das pessoas. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bacana que a gente vai ter aqui hoje. E só para abrir um parênteses aqui para quem está nos acompanhando aí, Musa tem uma escola de inglês, chama Let's Talk. Musa me corrige aqui que eu falar alguma pronúncia errada. Pode deixar, puxa a orelha. Que ele é meu professor. Sinceramente, não é que eu estou na sua frente, meu irmão, mas é uma das melhores escolas de inglês que eu já tive a oportunidade de estudar. Muito obrigado. Uma escola focada muito na conversação, que inclusive é uma das ferramentas mais potentes para a gente conhecer, né, o mundo. Então, quero que também fazer esse merchan aí, porque a escola dele é muito bacana e eu convido quem ainda não conhece aqui da região, procurar conhecer. Em breve vai ter novas aí oportunidades para pessoas estudarem também. Exatamente. Se você quiser também fazer aí um alô, mandar um alô para seus alunos aí. Com certeza, com certeza. Durante o podcast eu vou falar muito com eles. Pois é. Marcos viveu durante 2 anos na Inglaterra. Isso. E Musa, mais de 10 anos, não foi, Musa? Mais de uma década. Musa, como é que você foi parar na Inglaterra, cara? Eu já tinha um sonho, né? Desde pequeno ali, quando eu tinha uns 11 anos de idade, me apaixonei pela música, pelo rock, música internacional. Gostava muito. E eu me lembro que eu comentava com a minha família, né, com a minha mãe, eu dizia assim, será que eu vou passar a vida toda imitando eles, fazendo de conta que eu tô cantando, mas sem entender nada? Sem entender nada. Será que eu vou conseguir essa proeza, né? De ficar tanto tempo sem entendê-los? E minha mãe falou, não, você um dia vai conseguir. E aí, com o passar do tempo, quando eu tive 16 anos de idade, eu comentei com ela, falei, mãe, eu tô decidido, eu vou embora. Era adolescente ainda, né? Não tinha nem feito os 18 anos ainda. Eu vou embora. E aí ali eu comecei a trabalhar e comecei a juntar dinheiro. Foram 4 anos juntando dinheiro para comprar o dinheiro da passagem, só para comprar a passagem. E depois você ia decidir o que fazer. Exatamente. E aí quando eu tinha ali meus 18 anos, eu comprei um carro. Na época era um Del Reyzão mesmo, aqueles bem bom para viagem, grandão. Massa. E aí fui viajar o país, eu trabalhava com tapetes personalizados, esses que nós colocamos na frente das empresas. E eu vendia ali por Tocantins, Goiás, Mato Grosso, diversos estados do país. Só que sempre com aquele sonho de ir embora. E me lembro quando eu estava em Gurupi, em Tocantins, minha mãe, eu liguei para ela, que naquele tempo a gente nem tinha celular. Eu liguei para ela e ela falou assim, eu encontrei uma passagem para Londres. Na época era 1.000 e alguma coisa dólares, né? Sim. Só que era muito caro, dava mais de 6 mil reais. Mesmo assim eu falei para minha mãe, falei, não, pode comprar, vou embora. E em 2 semanas eu já estava no Reino Unido. Assim, decidi... Entre a passagem... Exatamente. Já a hora que eu falei, semanas. compra a passagem, já voltei de Gurupi para São Paulo, já preparei a mala e embarquei para Londres. Você foi com alguma coisa certa assim, Musa? Eu tinha uma namorada no período e o tio dela vivia na Inglaterra. Ele foi bastante crucial para mim, me ajudou bastante, no sentido de que ele me recebeu no hotel e me levou para um apartamento no qual eu ficaria por 30 dias.
Quer dizer, não foi aquela ajuda massiva, mas foi o pouco que gerou muito, né? Foi uma luz. Foi uma luz. Uma adaptação ali, Exatamente. né? Eu cheguei numa sexta-feira e o rapaz que dormia no mesmo quarto, porque o quarto, eu costumo dizer que o quarto é tão pequeno que você não pode fazer nada, não tinha como fazer nada lá dentro, porque era muito apertado. E vivia eu num canto e esse brasileiro no outro lado. Quando ele chegou de madrugada do trabalho, ele falou assim, olha, eles estão precisando de uma pessoa para lavar prato lá no restaurante, você quer começar? Aí eu falei, com certeza, eu preciso trabalhar urgentemente. Ele falou, então segunda-feira eu te levo lá. E aí eu comecei a trabalhar nessa companhia, que eu fiquei por mais de 10 anos nessa companhia, me tornei head chef da companhia inteira. Inclusive, através desse emprego. Companhia, quando você fala, é do restaurante. É isso, era uma companhia de restaurantes italianos. Sim. Aí eu comecei lavando prato, me tornei chefe do restaurante que eu trabalhava. Sim. Depois me tornei chefe geral da companhia. Mas tudo ali, começando ali com lavando pratos. Uma porta de entrada ali. Sim. Muita coisa difícil, boa, né? Uma porta bem estreita, bem complicada de atravessar. Muita gente pensaria 2 vezes, né? Muita gente. Mas só quem tem a visão para. Com certeza. Muitos não resistem. Porque a gente fala lavar prato, a pessoa acha assim, tipo, eu lavo prato em casa. Eles esquecem que nós estamos falando de um restaurante numa megalópole como Londres. Então você vai começar a lavar prato, a hora que deu meio-dia, você já lavou milhares de pratos. Você não aguenta. O meu dedo. Eu lembro que o meu dedão aqui, para segurar o prato, ele inchou tanto que eu não conseguia mais... Eu perdi a pinça. Não conseguia pinçar os pratos. Então eu tinha que abraçar o prato assim, colocar o prato aqui no meu ombro e lavar. E molhava todo o meu corpo. Por isso eu pegava saco de lixo e abria a parte de cima e me vestia com saco de lixo. Para bater, para evitar me molhar. Se molhar, né? É dificílimo, é muito difícil. Nas primeiras semanas, a minha vida era na base do gelol. Era gelol pro corpo todo. Eu sentia dor no tornozelo, cotovelo, coxa. Em toda parte do corpo nós sentimos dor, porque é impossível quem começa a trabalhar nesse tipo de trabalho. Chegou um momento a se acostumar com essas dores, Musa? Não, eu sempre odiei. Você odiou, né? Não suportava. E aí o que ocorre? Quando eu estava no quinto mês, no quinto mês de trabalhando ali, eu era muito dedicado à língua italiana de início. Foi a primeira língua que eu aprendi. Porque as pessoas que conviviam conosco eram italianos que acabaram de chegar da Itália. Entendi. Então eles não falavam também inglês. E eu era o único brasileiro, eu e mais um brasileiro naquele restaurante só. E não tinha jeito, era mais fácil eu aprender italiano do que mudar todo mundo a aprender português. E aí me dediquei bastante. E quando eu estava com o quinto mês, mais ou menos, de trabalho, eu tinha o costume de anotar o que os chefes cozinhavam. Porque eu lavava a panela próximo a eles. Então, quando eles cozinhavam alguma coisa, eu anotava no caderno, no papel, o que era. Eu tinha 2 bloquetos, um que era para anotar as palavras novas em italiano e o outro para anotar os menus. Então, lavando o prato ali, eu ficava pensando, eu falei assim, não custa nada eu aprender. De início, eu nem pensava em me tornar chefe, eu pensava em fazer aquilo para minha namorada em casa, né? É verdade. Uma boa, né? E aí eu comecei a fazer e comecei a aprender mais sozinho, escondido. Ninguém sabia, na verdade, que eu estava fazendo aquilo, tirando a minha namorada. E aí, certa feita, era um final de semana, Emiliano Bacon era o meu chefe. E ele falou assim para mim, olha, eu vou almoçar agora, eu estarei na sala ao lado, se chegar alguma comanda, você me contacte, que eu venho aqui para fazer. E ali foi o momento que mudou minha vida, né? Quando chegou a comanda, eram 2 pastas macarrão, né? 2 tipos de macarrões. Aí, um era tagliatelle marinara e tagliatelle carbonara, nunca me esqueça. Aí eu fiz, chegou, eu era o único que estava na cozinha naquele momento, eu fiz os 2 pratos, entreguei, quando ele chegou, ele falou assim, chegou alguma comanda? Ele falou, chegou. Aí ele deu uma risadinha assim, viu que não tinha nada, mas viu que tinha uma comanda no chiodo. Em italiano nós chamamos de chiodo, é um prego onde você coloca o papel, né? Sim. Aí ele viu que tinha, quando ele foi conferir, ele viu que eu tinha feito mesmo. Aí ele desamarrou a grambiola, o avental, e jogou assim no meu rosto, sabe? Eu falei, nossa, eu tremia, cara. Eu me lembro como se fora hoje, eu tremia, porque eu falava assim, meu Deus, eu acabei de chegar em Londres, eu vou ser mandado embora, vou ter que ir embora, vou passar fome, vou embora. Aí entrei em pânico, cara. Ainda mais que ele foi falar com os clientes e colocou a mão para trás. Nós aprendemos isso na Itália. Quando o chefe coloca a mão para trás para se dirigir a uma mesa, ele provavelmente está se desculpando por algo. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ser demitido. Só que quando ele voltou, ele falou assim para mim, vai lá pro fundo, na sala do fundo, que eu quero conversar com você. Aí eu fui. E aí ele me convidou. Ele falou, você gostaria de trabalhar comigo lá em Clerkenwell, que vai ser a sede do restaurante? Eu falei, gostaria. Mas eu preciso que tenha máquina de lavar. Porque aqui nós temos máquina de lavar. Eu falei, lá se não tiver, vai machucar muito minha mão. Aí ele falou, não, mas não é para lavar não. Para lavar nada é para ser chefe.
Aí eu falei assim, mas eu não sei nem fazer salada. Aí ele falou assim, não, mas você já fez 2 pastas ali que já tá bom pra mim, você tem talento. Aí eu falei assim, mal sabia ele que eu ia talento. E aí foi que abriu as portas pra você virar... Pra virar head chef. Aí eu virei chefe primeiro em Clerkenwell, passei a ser segundo chefe responsável pelo restaurante. E aí, depois de 1 ano e meio, desde quando eu cheguei em Londres até 1 ano e meio da minha chegada, esse meu chefe, Emiliano Bacon, foi embora. E quando ele foi embora, eu assumi a vaga dele, só que dessa vez eu não assumi no restaurante, eu assumi da companhia toda. Então eu passei a gerenciar 5 restaurantes no centro de Londres, passei a ser chefe geral. Dentro de 1 ano e meio. Dentro de 1 ano e meio, Até ali, meu inglês era péssimo, terrível, mas o meu italiano já estava muito bom. Tá melhor. Né? Aí, pro meu trabalho, era o que eu precisava e atingir o objetivo e conseguir sair dos problemas, né? As dores, o gelol parei de comprar. Tá, já evitou o gelol, Já evitei gastar com gelol. Depois dessa, você se estabilizou, né, como head chef, e aí agora você começou, ou já estava aproveitando, como é que foi a sua vida em Londres? Sim, aí quando eu fui para a Inglaterra, eu nunca tive a intenção de adquirir nada para vir para cá. Nunca fui com a intenção de, vou comprar uma casa, um carro. É porque existia esse pensamento, mas ainda existe também. A maioria vai para um objetivo. O meu objetivo foi ir embora. Eu queria ir embora, eu queria viver o mundo, porque o mundo, eu sempre tive isso na cabeça, o mundo era muito grande. Eu falei, eu sou de uma cidade chamada Votuporanga, interior de São Paulo. Eu falei, não é possível que eu vou nascer, crescer e morrer aqui, não vou viver nada, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu simplesmente vivia como ingleses. Entendeu? Eu pegava meu dinheiro, gastava tudo com festas, roupas, viagens. Você aproveitou 100% da sua experiência. 100% ou mais. Entendeu? Aproveitei muito. Conseguiu fazer muita amizade com ingleses? Muita. No início era mais difícil porque você não domina a língua, né? Então, da língua, né? Os meus alunos, os meus amigos, era na sua grande maioria italianos. Eu cortava cabelo em italiano, o supermercado italiano, tudo dentro do Reino Unido. Sim. Eu só me guiava pela língua italiana. Exato. E aí depois eu me separei da minha namorada brasileira e aí eu comecei a sair e aí conhecer outras pessoas, e foi ali que eu percebi que o inglês tinha que ser primordial na minha vida. Aí você vê, já faz 2 anos na Inglaterra sem falar inglês. Não falava italiano fluentemente, mas o inglês foi ficando de lado. Aí eu tive que aprender. E aí você entrou no curso? Não, aí eu entrei, eu pagava uma escola para ter o visto de estudante, mas eu não conseguia ir para aula porque eu trabalhava muito. Então o que eu fiz? Eu aprendi primeiro na rua, assim, no dia a dia, conhecendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, um amigo, uma namorada. Na prática. Na prática. E aí, quando eu resolvi ir para a escola, eu já era fluente, mas o problema é que eu falava muito palavrão, muita gíria. É o inglês Cockney. O Cockney, exatamente. Então, eu tinha vergonha quando chegava os pais dos meus patrões, pessoas idosas, chegavam lá e eu morria de vergonha de falar com eles, entendeu? Porque qualquer coisa eu soltava um palavrão e eu ficava morrendo de vergonha. Aí eu entrei na escola exatamente para lapidar essa questão do meu inglês. Moza, só abrindo parênteses aqui, fala pra galera que tá nos ouvindo aí, que existe uma diferença, né, entre o inglês Cockney e o inglês que é um inglês mais polido, né? Sim. Você poderia só explicar, porque eu acho isso muito interessante, cara. Sim, claro. E depois que eu entrei no seu curso, que eu realmente me atentei a isso. Foi se dar conta disso, né? Isso tudo acontece na Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial, até então não se falava sobre classes, né? A palavra classe foi estipulada com Karl Marx no livro Capital. Até ali não existia isso. Então, quando surgiu a Revolução Industrial, Londres foi basicamente dividida. Para o lado oeste, ficou a aristocracia, as pessoas que tinham dinheiro para pagar escolas particulares e escolas boas. E para o outro lado, que é West Ham, a parte do West Ham, que tem até o campo de futebol, o time de futebol que chama West Ham. Aquele povo são os operários. E aí o que ocorre? Os operários, como eles não tinham condições de entrar numa escola da aristocracia que aprenderiam inglês chamado RP, que significa Received Pronunciation, que é o inglês mais clássico possível, né? Perfeito, é lindo, maravilhoso. Pronunciação perfeita, tudo é lindo. Mas eles não tinham condições de aprender isso. Então eles foram moldando, o inglês foi se desenvolvendo de uma outra forma. Então o Cockney, ele se faz da seguinte maneira, ele é feito com rimas e com cortes de palavras. Por exemplo, palavras com 2 T's ou com T, eles cortam T. A palavra better fica better. A palavra water fica water. Eles tiram. Além disso, eles falam muito com rima. Então, por exemplo, a palavra money, se eu quisesse falar a palavra money, eu não falo money. Eu falo bees and honey. Bees, abelhas e mel. Bees and honey faz rima com money. Então, se eu quisesse saber onde está meu dinheiro, eu diria assim, onde estão minhas abelhas e mel? Olha que complicado. Where is my bees and honey?
Quer dizer, bees and honey porque faz rima com money. Com money. Se eu quero falar do meu telefone, eu quero saber onde está meu telefone, eu não vou falar telefone, ou phone, que eles falam. Eu vou falar cachorro e osso. Porque cachorro e osso faz dog and bone. Dog and bone. Cachorro e osso. Mas cachorro e osso, dog and bone, faz rima com phone. Então as pessoas não falam phone, elas falam dog and bone. A gente pode considerar isso um slang? Não. Yeah. Tanto que se chama Cockney Rhyming Slang. Cockney, a gíria rítmica. Bacana, né? isso é bem interessante. Viu? Muito interessante. Ô Musa, na sua experiência que você teve lá em Londres, eu queria assim, saber se você... eu sei, né, porque eu sou seu aluno, que você é apaixonado pela Inglaterra. E o que assim, mais especificamente em Londres, que você realmente gostou muito, que de certa forma lhe tornou com um deslumbre no local? Sim, isso eu falo com tranquilidade. É a questão da educação. A educação social. É uma coisa muito surreal. É surreal. Aqui eu falo assim, é triste, muitas pessoas colocam assim, o brasileiro, né? Eu digo nós brasileiros, porque eu sou brasileiro também. Existe uma certa carência social no meu humilde ponto de vista, né? Na minha humilde opinião, na questão social. Então, o povo inglês, eu fiquei deslumbrado como que ele se preocupa com o próximo. Diferente do nosso povo. A gente acha que se preocupa, mas é ficto, não é verdade. Por exemplo, você estaciona um carro, ninguém para você sair. Você vai ficar lá de castigo. Sim. Tá todo mundo no fluxo, ninguém vai parar. Entendeu? Isso não existe na Inglaterra. Você deu sinal de ré, opa, vamos parar o carro. O amigo quer sair. Entendeu? Você segura a porta para as pessoas. Eu me lembro na faculdade que aconteceu um episódio interessante, sabe? Que eu falei isso no meu professor de sociologia. Falei que o povo lá segura a porta para nós. Né? Você entra assim no banco, tem alguém segurando a porta para você. Quem chega por último, olha para segurar. E eu comentei isso na sala de aula e uma pessoa falou assim para mim, né? Falou, não, você tá muito equivocado. Porque ontem mesmo um senhor segurou a porta para mim. Aí eu até brinquei, falei assim, isso prova que eu não tô equivocado. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque marcou tua vida. Não era nem para você ter lembrado. Não era nem para você lembrar de uma coisa banal dessa. Entendeu? Mas foi tão importante que você se lembrou para falar disso agora. Falei, isso lá é comum. Então, o que mais me chama, agora eu concluo, o que mais me chamou a atenção, além do deslumbre arquitetônico, né, que a arquitetura inglesa é fantástica. A história, né? A história, a tudo. cultura de lá, né? É fervilhante. A história brota das paredes. É fantástico. Além disso tudo, o que mais me chamou a atenção, que me fez eu sentir parte daquele nicho ali, é a questão social, a educação do povo enquanto sociedade. Né? Me lembro certa feita que eu caí, eu estava segurando sacolas e eu falo de mim porque acaba que eu sou o telespectador das minhas ações, claro, né? E me lembro que sua história, a sua vivência. Eu estava aqui no Brasil, numa rodoviária, caí com a sacola, caiu o computador, frutas espalhadas assim. A hora que eu olhei, um monte de gente me olhando, ninguém se prestou a vir perguntar assim, tipo, e aí, cara, você tá com a perna? Ajuda? Ninguém. Na Inglaterra, meu amigo, se alguém tenta entrar na porta e não consegue, junta uns 4, 5 pessoas ali para ajudar aquela pessoa. Sim. Vamos ajudar ele aqui. E eu acho isso o deslumbre, a parte mais assim, mais sofisticada da A gente sabe sociedade. que toda cultura, né, tem um aspecto a acrescentar e algumas outras a melhorar, né? Exato. Sem dúvida, a gente tem que realmente importar o que é bom, né? E a gente também tem as nossas peculiaridades que são significativas. Né? Usar como espelho o que eles têm de bom, né? Com certeza. Ô, meu amigo, deixa eu te interromper para fazer um outro adendo aqui. Me lembro que Emiliano Bacon, que eu tinha falado sobre ele, né? Quando eu estava trabalhando, eu disse que tinha 2 brasileiros que trabalhavam lá, né? Eu e um que lavava prata. Não me lembro o nome dele agora. Mas me lembro que eu pedi para ele trazer creme de leite para mim, né? Aí eu falei para ele, fulano, traga para mim creme de leite. Só que Emiliano Bacon, ele era albanês, falava 6 ou 7 línguas, e dentre as quais falava espanhol, porque a namorada dele era espanhola, ele falava espanhol muito bem, então ele conseguia me entender. Entendeu. Meu amigo, a hora que o rapaz veio, trouxe o creme de leite e foi embora, ele me falou algo que eu nunca mais me esqueci. Ele chegou pertinho de mim, quase no meu ouvido, e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei assim, pois não, falou italiano, né? Falou, vocês nunca importaram a palavra por favor aqui da Europa? Aquilo, eu me senti tão assim, numa vergonha tão profunda. Ele sentiu falta disso, né? Que eu falei assim, porque eu não falei por favor pro cara. Eu falei, traga o creme pra mim, entendeu? É imperialismo total. Aquela forma imperativa, né? Total. E aí eles são totalmente aversos a isso, né? E aí eu pensei comigo, falei assim, quando eu for xingar alguém agora, eu vou pedir por favor. porque pra mim foi muito humilhante, sabe? Falei, meu Deus, o jeito que ele falou... Foi muito humilhante. E aqui a gente não tem costume de falar por favor. O máximo obrigado. Mas aqui ele falou mais
pelo seu bem também, né? Não, ele falou, Pra do carro. ele falou pra mim do carro. Foi um tapa Pra você não sofrer tanto. Exato. Porque talvez na parte de alguém não entenderia isso, né? E ele tava ali te corrigindo. Não, no momento graças a oportuno. Deus ele falou isso pra mim no início da minha vida lá. Então, a partir dali, era por favor, com licença, pra tudo. É porque, Qualquer assim, coisa, excuse me. uma coisa que o brasileiro tem, que é um aspecto, nós somos muito alegres, né? Extremamente extrovertidos, em nossa grande maioria. Óbvio que a gente não tá falando aqui, existem peculiaridades em cada lugar, mas a gente é marcado por isso, né? E às vezes acaba, de certa forma, passando um pouco, né? Eu lembro, Musa, que quando eu tive a experiência também, a gente até contou no primeiro episódio, de que eu vivi no Canadá. E o Canadá, ele tem uma extrema influência britânica lá. Né? Inclusive o estado que eu morei era British Columbia, que era um estado que foi colonizado pela Inglaterra. E as pessoas lá eram extremamente educadas nesse sentido também. E quando eu fui para lá, a maior preocupação quando eu falava inglês era usar as magic words, que era utilizar as palavras pra gente soar minimamente 100% educado. Exato. Se você não falar isso... E até porque quando a gente vai falar uma outra língua, a gente às vezes se descuida naturalmente, né? Porque não tá internalizado isso na gente. E a gente acaba soltando ali. Pode até parecer que tem um ar de falta de educação. Exato. Então, mas é a dificuldade da língua também. Eu percebo os meus alunos, quando vão fazer a primeira prova com uma pessoa inglesa, depois de 6 meses eles já fazem a primeira prova. A primeira prova eu sempre falo pra eles, eu falo assim, vocês vão pedir pra que ele repita, porque vocês não vão entender provavelmente alguma coisa, deve falar por favor, repita por favor, só que os alunos, na integralidade, todos esquecem. Aí todos falam assim, repeat, e o pessoal depois na segunda prova já fala, agora se não repetir vai começar a cair ponto, vai descontar, né? Porque a primeira prova tudo bem, a segunda já é sério. E tem o fato do nervosismo também no começo. Exato, né? E a questão dessa gentileza, do por favor, é muito importante, porque você, para um povo inglês, por exemplo, se você pedir algo assim, tipo, me passe o copo, você está dando uma ordem direta de um rei a um plebeu. Entendeu? Eles têm a versão total. Total. Eles não querem que o Estado, que nenhum tipo de ação, nem do Estado, nem do particular, nem do privado, que imponha. Impõe alguma coisa. Né? Então, tipo, falar isso aqui, ó, passe minha água. Eu estou imperando sobre você. Não posso. Por favor, você poderia me passar água? Assim. Deixar bem claro. Né? Exatamente. Essas peculiaridades aí são extremamente importantes, né? Muita diferença. Muito. Porque talvez uma pessoa mais, assim, vamos dizer que tem um pouquinho mais de conhecimento, ela entenda que você... provavelmente vem de outro país, tem uma dificuldade com a língua, ela pode até entender que você passa por uma dificuldade da língua ali. Mas uma pessoa que não entenda isso... Que não seja compreensiva... Que não seja compreensiva, compreensível a palavra. Ela vai te julgar completamente. Né? Exatamente. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, Musa, você fala na aula de inglês sempre conosco, que não é só aula de inglês, é uma aula de história e de cultura, é uma imersão a sua aula, né? E aí você sempre fala assim, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai adentrar a cultura do outro. Exato. Né? A gente tem que ter todo o respaldo, sabe, Marcos? Porque quando eu tô indo para lá, tem outros costumes, da mesma forma que os outros quando vêm para cá, que eles têm que se adequar, né? Eu tô chegando na sua casa, eu tenho que me adequar à sua casa. Exatamente. Né? E tem os respeitos, mesmo que eu não concorde, que eu não acho que aquilo ali é o certo, que eu venho de outra cultura, de outro crescimento, não importa. Naquele momento você tem que respeitar. Tem que respeitar. E se inserir de uma forma tranquila ali dentro. Você quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Para jogar bilhar, né? Pra jogar bilhar na Inglaterra. Chega eu e você lá para jogar bilhar. Sei. Eu coloco uma libra, a máquina vai soltar as bolas, a gente coloca aqui. Vamos jogar. Beleza. Você chega, eu não te conheço. A gente não conhece Léo. Léo chegou para jogar. Ele não vai pedir pra gente, ele vai chegar com uma libra e vai colocar aqui do lado. Entendeu? Quem ganhar entre eu e você, joga com ele. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Eu falar assim, não, meu amigo, eu tô jogando, meu cunhado veio do Brasil aqui para me visitar, eu queria jogar com ele. Eu falo assim, não, isso aqui, a regra é assim. A cultura deles é aí eu falo, então tudo bem. Aí eu jogava uma com a pessoa para não ficar sem graça, depois eu falava pro meu cunhado, vamos para outro lugar. Porque é a cultura, é o jeito. É o jeito que as coisas funcionam, né? É outra forma de ver a vida e tal. E uma coisa que eu falo também, assim, inclusive você que gosta e que conheceu esse outro mundo, Marcos também, né? Outros lugares, isso... Na minha concepção, eu até fazendo uma digressão aqui filosófica, isso permite que quando nós reingressemos para a nossa cultura, a gente vá muito mais além. Sim, com certeza. A gente, não são todos, mas a maioria das pessoas que têm essa oportunidade se tornam mais tolerantes, mais compreensivas com o mundo, né? Amplifica-se. Abre mais a mente, né? Amplifica-se o campo de visão, com certeza. Eu sou, assim, uma das coisas que eu sou mais fã na vida é justamente viajar nesse sentido. E não e aqui eu queria só fazer uma diferença, e não é fazer turismo. Fazer turismo é você ir lá no Big Ben, você ir lá no Palácio de Buckingham, né? Você conhecer esses locais, beleza, legal.
Mas quando você faz a viagem, a experiência que lhe permite ter esse olhar, isso é muito mais profundo, entendeu? E você transforma você mesmo. Isso. E quando você volta e conseguir passar, né, isso para os outros tem e outra para sua perspectiva vida. também para passar para os outros, né? Com certeza, com certeza. O que você angaria fazendo uma viagem internacional, ainda que nem no meu caso eu vivi mais de uma década, mas se você passar alguns dias já é o suficiente para você ter uma noção de que as coisas são diferentes. O mundo não se resume em Caetité. O mundo não se resume na Bahia. O mundo é amplo demais, tem formas diferenciadas de se ver o mundo, de se aproveitar a vida, de se viver, né? Entendeu? E é muito interessante. Eu vou te ser sincero, igual a gente estava falando no início, foi com certeza um dos passos mais largos que eu dei na minha vida e um passo que eu não me arrependo em nada. Não tem nenhum arrependimento. Não. Passei por dificuldades, faz parte de toda mudança, mas ela foi muito engrandecedora para mim enquanto ser humano, enquanto profissional também, que por mais que eu não exerça a minha profissão como head chef, lá eu fui líder. Hoje eu consigo liderar a minha escola com mais tranquilidade, consigo entender. Uma boa gestão de pessoas ali, né, de alunos. Então é grandioso, para mim foi muito grandioso. Por mais que a caminhada tenha sido difícil, mas ela te tornou quem você é hoje. Foi produtiva no meu caso. Produtiva. E uma experiência internacional, ela força. Com certeza. Muito bom. Musa, lá em Londres, a gente é um podcast aqui que a gente não foca nos clichês, né? Que é os locais, porque isso aí é muito fácil a pessoa entrar na internet e pesquisar. Mas para não deixar de falar sobre alguns lugares que, de certa forma, lhe impactaram e lhe chamaram a atenção, para a galera que quer ir lá em Londres, fale alguns lugares que lhe fazem algum assim, que você demonstrou muito interesse, que sugeriria alguém conhecer. Né? Os pontos assim de Londres, em questão de turística, assim, que me agradam muito, é a parte sul, a parte de Richmond, Wimbledon, que são... Eu gosto muito da arquitetura que tem naquela região. Dos grandes monumentos que tem, com certeza, eu gosto mais da Tower Bridge, que são aquelas duas torres. Muito bonito. Ela até levanta quando passa uma embarcação por baixo. Né? Exatamente. Essa torre, o Big Ben, tradicional. Agora, o que eu gosto muito, que me agrada, é Londres como um todo. A arquitetura... O céu cinzento. Exato. E é interessante que você vai... As culturas temporais. Então, por exemplo, você vai para o norte, são as casas georgianas, do período em que Jorge era o rei. Então, o teto é muito alto, sabe? O teto das casas é muito alto. Você vai para o sul, já é victoriana, né, que são as casas com tijolinhos vermelhos, o teto é mais baixo. Isso eu acho muito interessante, como eles preservam a história através da arquitetura. Eu acho isso genial. Para você ter ideia, no último pub que eu trabalhei, em Mill Hill, que é no norte de Londres, o pub ele tem um timbre azul. Em todas as grandes construções da Inglaterra que tem uma placa azul, esse prédio foi tombado por algum motivo histórico ou de interesse relevante para a sociedade. E esse prédio onde eu trabalhava, que é uma casa, parece uma casa de chocolate, cara. Linda a casinha, sabe? Com o telhadinho, tudo é lindo. A casa tem 60 anos a mais que o Brasil, que o descobrimento do Brasil. Caramba. Então você vê, é uma casa com quase 6 séculos de vida. 6 séculos de construção. E bem preservada. Certa feita, eu fiz a besteira de perguntar pra minha patroa se alguém já morreu no meu quarto, né? Ela falou assim, com certeza. Ela falou assim, o teu quarto é mais velho que o teu país. Com certeza, foi um não, foi São vários... 6 séculos. Imagina o tanto de geração que não passou por Pois ali. Pois é. Você vê, então, isso que me chama a atenção. O pessoal que afiava facas no nosso restaurante, afiavam facas há 400 anos. Não. Pensa aí, cara. De pai para filho foi passando o mistério. Geração em geração. De geração em geração. Então, é muita história. A questão que me agrada, além dos pontos assim da questão da arquitetura, é a questão de ser um povo tradicionalista mesmo. Eles preservam a tradição deles. Fazem questão disso. Fazem questão. Não é à toa que lá nós temos hoje, mesmo que não seja uma monarquia que governe, mas que é muito respeitada pelo seu povo, né? Sim, a gente sabe que viveu momentos de questionamento, talvez alguma parte da sociedade. Sempre vai ter um questionamento, né? Alguém pensa de uma forma diferente, faz parte. Faz normal, parte. Né? E Marcos, qual o lugar que chamou a atenção lá? De Londres? De Londres eu conheci, que eu gostei bastante, na verdade foi um colega meu que apresentou, foi a Camden Town. Camden Town? Eu vivia lá, cara. Cara, agora é o seguinte, eu confesso que a primeira vez que eu fui lá, eu tava com saudade da comida brasileira. Lá tinha uma feijoada, um restaurante. Aí, mas conheci lá, inclusive era o bairro da cantora Amy Winehouse. Amy Winehouse, exatamente. Então tem toda aquela mídia que ficou muito famosa. Não, ele é fantástico. Amy Winehouse, ela vivia próximo da minha casa, porque eu trabalhava no pub
E ela vivia na mesma rua, Na só que um mesma pouco... rua. É um bairro alternativo, você é punks, índio, rock, Exatamente. punk, um monte de doido. Mas é tudo muito educado, E você pessoal muito encontra legal. de tudo ali, né? Gente de tudo quanto é tipo lugar do mundo. É uma região muito legal, eu Muito gosto muito. legal, assim. Mas confesso que foi muito por conta da comida brasileira que eu sentia falta. É. Porque, querendo ou não, a comida é uma coisa que a gente sente muito no começo, né? É o que eu mais senti, falta foi A comida e até você se né? acostumar com a comida do local. O Então, feijãozinho, o arroz tem seu lugar. Lá mas é verdade. lá era feijoada, assim, top da... Nossa, e o Guaraná, né? Que a gente foi exato. só... Eu demorei Matar pra saudade. acostumar com a comida também, cara. Nos primeiros dias, assim, foi horrível por causa do feijão. Eu sentia muita vontade de feijão e lá não tinha feijão. Lá Não tá. achava. E não tem panela de pressão na Mas você não Inglaterra. achava um enlatado, não? Tem, Mas achava, não é a mesma só, coisa, né? Só que é aguado. É ruim. Chama borlote, um que você compra em lata. Parece com o brasileiro, mas é água. É água, é feijão com água. Uhum. Você não vê aquele... É horrível. Não tem um tempero. Não. Falando em gastronomia, e o fish and chips. A fish and chips é fantástico, cara. Tradicional, Fantástico. O jeito que eles fazem, então, na cerveja, Explica mano, pra galera o que é o fish and Fish and chips é um prato muito tradicional, feito com cod. Cod é bacalhau. Só que não é bacalhau que a gente tem aqui salgado, não. É bacalhau fresco mesmo, sabe? Vem um filé e eles fazem um negócio que se chama beer buttered. Beer buttered é o seguinte, eles colocam numa vasilha cerveja, somente cerveja, colocam um fermento desse em pó, entendeu? E um pouquinho de farinha, só para dar uma cremosidade. Essa cerveja agora ela vai inflar, vai ficar cheia de bubbles, que fala, bolinhas, cheia de bolinhas dentro, e você só molha o peixe lá e frita. Cara, aquilo com batata frita. É uma delícia. E tem o roast beef também, né? Tem. Os mais tradicionais de todos é fish and chips, English breakfast, full English breakfast e Sunday roast, Bacana. que a gente chama de roast beef, né? Mas é roast beef. E esse é o tradicional. Fantástico. Né? O meu primeiro café da manhã, né, foi o Full English. Full English. Os colegas me apresentaram, né? Só que eu confesso que eu assustei um pouquinho. Na hora eu falei, que isso, Eu olhei assim e falei, rapaz, não comi isso no café, não. Mas é porque eu estava no estranhado. início, cara. Eu falo pros meus alunos, depois de um mês que você tá vivendo num país frio, o teu corpo começa a pedir. Exato. Nas primeiras semanas você quer comer frutinha, tomar um leitinho igual aqui. Exato. Mas depois de alguns Sempre meses sendo lá, coisa reforçada. você acorda, você já quer comer gordura pura. Exatamente. Porque o corpo pede. Frio, né? Pede. Exatamente. Musa, além de Londres, que óbvio, quando a gente pensa, né, em Europa e no mundo, Londres é uma das cidades mais visitadas lá no Reino Unido. Além da Inglaterra, além de Londres, dentro da Inglaterra, qual foi, assim, uma cidade que você visitou, que eu sei que você morou em outros... Visitou e morou em outros lugares. Sim, sim. Dentro da Inglaterra, qual seria o local ali que... Ó, eu vivi muito tempo em Londres. Em Londres, capital, acho que dá uns 9 anos que eu vivi em Londres. Sim. Não, dá uns 10 anos, na verdade. Sim. Porque eu fiquei 2 anos numa cidade que se chama Glasgow, Sim. entre Glasgow e Inverness. Na Escócia, no norte da Escócia. Inverness é onde tem o lago que se chama Loch Ness, que nós chamamos que tem um monstro do Lago Ness, que a gente brinca, né? Que tem o mito do monstro do Lago Ness. É naquela cidade. Vivi nessa cidade, vivi em Glasgow, Lá nas Inverness. Highlands. Isso é lindo lá. Vivi na Escócia em Inverness, Glasgow, Renfrew, que se chama Renfrewshire, mas a gente fala Renfrew é mais fácil. Renfrew, Londres. Depois eu saí disso, vim pro Brasil, tentei arrumar um emprego aqui, mas não consegui. Tava muito difícil de emprego na época. Aí eu fui trabalhar em Veneza. Arrumei um emprego numa companhia de navios cruzeiros e trabalhei em Veneza fazendo todo o mar Adriático, né, que é uma coluna de mar só. Então eu fazia ali Croácia, Itália, depois Itália, Grécia, fazia todo aquele canal e fiquei ali por alguns meses, mas também o trabalho no navio cruzeiro é uma coisa assim... É uma coisa inimaginável, só quem tá lá para entender, porque... Não tem todo esse glamour. Não tem regra imagina, trabalhista, cara. Você tá em alto mar, você tá em águas internacionais, entendeu? Lá você é tratado... É horrível. Pra você ter ideia, eu fui contratado para trabalhar 11 horas diárias, o que pra mim tava bom. 6 horas na parte da manhã, 5 horas na parte da noite, tava bom, né? Só que eles pegam essas horas que você teria de intervalo e fracionam em 10, 15 minutos. E aí quando você vê, você trabalhou o dia todinho... E praticamente não teve uma folga. Não teve uma folga, entende? Foi horrível. Eu fiquei Quase alguns uma meses... regressão ao tempo da escravidão. Exato, eu costumo dizer que é o capitalismo, a escravidão moderna que tá tendo. Porque você não tem nem como se defender. Então, eu fiquei ali por um período e quando estava em Atenas, falei para eles, agora aqui já deu. Eles falaram, mas a gente não terminou. Eu falei, não, aqui já deu. Aí eles são obrigados a te mandar embora de onde tiver. E aí em Atenas eles me mandaram para Frankfurt. E de Frankfurt, na Alemanha, eu vim para Salvador.
Você teve uma experiência fantástica em toda a Europa, hein, Musa? Bastante. Bastante partes da Europa. Vamos perguntar aqui em relação à Inglaterra. Fora Londres, que a gente falou bastante aqui, uma cidadezinha que você recomenda, assim, cara... Sim, Canterbury. Canterbury é uma cidade que, inclusive, nossa escola vai começar a oferecer intercâmbio a partir do ano que vem para Canterbury. Canterbury é uma cidade pequena, deve ter ali cerca de 40, 50 mil habitantes. É a cidade que Santo Agostinho foi o arcebispo. Então você chega, tem uma catedral linda, 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 que lá no 4º século depois de Cristo, né, Santo Agostinho, que foi o arcebispo. É uma cidade muito histórica, tem os muito contos linda. De Cantuária, né? Que Sim. É lindo, o livro cara. famosíssimo, né? Famosíssimo. E você vê a parede dos castelos, porque tinha um castelo e tinha as paredes, os muros que protegiam. A cidade cresceu e se expandiu, só que ainda existe o muro. É a coisa mais linda, cara. E além disso, você está próximo de Londres e com um custo de vida bem mais baixo. Com certeza. Você faz muita diferença. Uma coisa que a gente não falou aqui o custo de vida de Londres, né? A libra esterlina é... terrível, caríssimo. Hoje deve estar o quê? Uns 6,80, Agora, 5 e pouco. Quando o Musa falou dessa cidade de Canterbury, eu fui pesquisar e eu fiquei apaixonado pela cidade, porque realmente é muito linda. E ela é uma cidade histórica porque ainda existe até uma peregrinação, né, que as pessoas iam de Londres para lá. É como se fosse um Vaticano da Inglaterra, né? É o caminho dos Pilgrims. Você fala Pilgrim's Way. Pilgrim's Way é onde todos os peregrinos de Londres iam fazer as suas peregrinações até lá. É como se fosse aqui, que nós vamos para Aparecida, né? É como se o pessoal fosse... Canterbury é o Vaticano da Inglaterra. Sim. Você está caminhando lá, você vê o pessoal... Um centro religioso. Um centro religioso, E as pessoas são muito interessantes ali, sabe? Você para pedir uma informação, a pessoa tenta te dar a informação, enquanto ela está tentando decifrar, ela já chama outro, vem cá, você está cercado de pessoas querendo te ajudar. Né? É incrível. O pessoal às vezes fala assim, o povo inglês é um povo frio. Eu discordo um pouco disso. Eu sempre falo na sala de aula, eu não acho que eles são frios, eu acho que nós, quando vamos para lá, somos despreparados para entendê-los. Inclusive, Musa, só te interrompendo aqui, a gente tem uma professora que você tem uma parceria, que é a Ana. Manda um alô pra Ana aí, porque depois, né, a gente vai enviar pra ela o vídeo, um corte aí. Sim, eu tenho. Mrs. Ana é uma mulher que eu contratei. Ela era professora formada no Cambridge e ela é professora de língua inglesa para estrangeiros. E ela também faz parte da nossa escola. Ela, inclusive, é quem dá as provas. Ela e Elton. Elton em Londres, Ana em Canterbury. Muito simpática, gente boa demais. Já fiz a prova com ela. Tá aprovado, então. Ela é legal, ela é bacana pra caramba. E ela me apresentou a cidade dela, que ela é de Canterbury. Ela me apresentou tudo ali, a igreja, a grande catedral, alguns pontos principais da cidade, mesmo porque eu tinha que conhecer, porque eu estou tentando mandar os meus alunos para lá. A ideia de início era mandar os alunos para final de curso, para passar 1, 2, 3 meses ali e fazer aquele arremate na língua inglesa. Aprendem bastante aqui comigo. Dá aquela lapidada final. A ideia é essa, só que vai ser um intercâmbio livre para todo mundo. Né? Quem quiser ir, vai só contratar a escola. A partir do ano que vem, nós vamos começar a oferecer esse tipo de serviço também, além das aulas online, que teremos aulas online também, né, para todo o Brasil. Ô, Musa, e para chegar lá, qual é a forma mais prática? Em Londres? Em Canterbury. Canterbury, você vai de Vitória. De Vitória você pega o trem. O trem mesmo, né? Trem com mais prático. Uma horinha você chega lá. De ônibus é metade do preço, só que é o dobro do tempo. De ônibus fica mais barato, só que leva 2 horas. Entendi. Sabe? É tranquilo, então próximo. É bem próximo. 50 milhas. É uma localização privilegiada. 50 milhas, 50... a milha está 1,6, né? Vai dar uns 110, 120 quilômetros. Não. Acho que uns 70 quilômetros, né? 70 e pouco. Muito perto. Pertinho. Já que a gente está falando aqui sobre deslocamento, né? Eu vou primeiro, antes aqui de continuar, agradecer mais uma vez aí nossa patrocinadora oficial, que é a Gainet, a melhor internet da região aqui da Bahia Sudoeste. Então recomendo você que não tem internet, hoje já tem, entrar nessa empresa fantástica, que tem uma parceria de muito tempo conosco. E o nosso podcast, Musa, ele é oriundo da empresa Plus Milha, né? Que a gente é um braço da empresa. E a gente tem na Plus Milhas, o nosso grande lema lá é ensinar a pessoa a viajar melhor pagando menos. E também gostaria de trazer aqui um pouco umas dicas, umas sugestões para as pessoas que querem conhecer a Inglaterra, né? Eu e Marcos e Bremer, que também é o nosso outro sócio,
Bremer mora na Alemanha e participou do primeiro episódio conosco. A gente tem a nossa assessoria, a nossa consultoria, e eu convido todo mundo a entrar aí na descrição, quiser saber mais sobre o serviço. E a gente tem algumas dicas para passar. Uma questão para chegar na Inglaterra, por exemplo. A gente sabe que a passagem para a Inglaterra, você foi agora recentemente esse ano, né? E vai voltar lá logo. Logo. A gente sabe que a passagem diretamente para a Inglaterra é uma passagem um pouco mais cara, né? E aí a gente tem algumas estratégias para facilitar essa chegada lá. Um dos pontos que ela torna essa passagem muito cara é a questão da taxa de embarque. As empresas do Reino Unido, eles cobram, né, ali na Inglaterra, um valor um pouquinho a mais do que outras portas de entradas da Europa. Então, assim, geralmente quem vai a turismo, uma sugestão é pesquisar através do Google Flights ou do Skyscanner uma rota que inclua Londres no miolo da viagem. Vou dar um exemplo aqui. Ano que vem estamos indo para a Holanda. Eu quero conhecer a Holanda e vou sair, por exemplo, para a Espanha. Mas eu quero conhecer a Inglaterra. Então, na hora de pesquisar ali, eu coloco Londres ou outra cidade do Reino Unido que eu quero conhecer entre essas cidades, porque a taxa fica menor, porque ela é calculada de acordo com o tamanho da rota. E como eu estou fazendo a rota ali dentro da Europa, atravessando o oceano, facilita. Né? Isso para pesquisar em milhas e em dinheiro também. E além disso, nós temos também um programa da Ibéria, que ele tem uma paridade de pontos com Esfera, né? O Esfera que é um programa muito, muito bom também de pontos, de 2-1. E hoje está tendo muitas oportunidades direto, né? Para a galera fazer compra de 50% dos pontos da Esfera e transferir para a Ibéria, que tem a parceria, né, com a British Airways, que é a empresa aérea. Então, a gente tem essas táticas, né, que é muito mais fácil de acessar Londres ou a Inglaterra através dessas outras entradas. Então, uma dica. E também, quem quiser aprender mais, né, Marcos? Isso aí. Chama a gente aí para ensinar. Aqui é só uma deixa, né? Mas para se aprofundar aí, dá uma chamada, entra lá no site, né? Chama a gente aí no privado e dá uma aprofundada, né, Léo? E Marcos, falar um pouco também da sua experiência lá, o que você gostou da Inglaterra, igual a Musa disse aí. Musa praticamente deu uma aula aqui, né? Questão de cultura, de modo de vida, assim, bem interessante, né, Musa? Eu, quando fui também, tinha muita vontade de conhecer a Inglaterra. Tive até a oportunidade assim, de escolher outros países que eu fazia um intercâmbio, né? Era mais curto em relação ao período que o Musa passou. E aí eu poderia ter escolhido alguns outros países, mas eu optei pela Inglaterra por conta do local, da cultura. Eu gostava, achava muito interessante. E também pela proximidade ali com outros países, a gente tinha a facilidade de viajar ali. Quem está ali dentro para viajar para outros países é muito mais fácil. Fácil, né? Barato, muito conectado. Você morou onde, mano? E aí eu fui morar em uma cidade um pouquinho mais ao nordeste da Inglaterra, que é Hull. Aqui para nós é Hull, né? Mas usa Hull. A gente tem a pronúncia, o pessoal lá chama mais assim. Mas, você sabia que ele foi contratado pelo time de futebol de Hull? Não, aí foi uma brincadeira. Porque é o seguinte... Conta pra nós aí, Max, essa história aí. Aí o pessoal brinca comigo com isso aí, mas... Porque assim, o pessoal que me conhece aqui sabe que eu gosto muito de futebol, né? Sou apaixonado. Então, quando eu cheguei lá, uma das coisas que eu procurei fazer foi enturmar com o pessoal para jogar um futebol. O pessoal lá também gosta bastante, né? Muito. Aí, conheci um pessoal na universidade, que inclusive eles tinham um time na cidade lá que eles jogavam, né? E aí, enturmei com o pessoal, conheci, o pessoal convidou. Fui eu e mais alguns amigos, alguns colegas brasileiros que estavam lá também. E a gente começou a jogar lá, participando dos campeonatos locais. Aí o pessoal brinca com a gente, falando que eu joguei oficialmente. Saiu no jornal da cidade, cara. Com brasileiro, cara. Quando você é brasileiro com a bola de futebol na mão. O cara via assim, pô, Brasília, futebol, Boys. Pode vir, tá contratado. Mas era só uma brincadeira da universidade, né? Aí jogou em alguns lugares da Inglaterra, mas muito assim na verdade, você foi fazer um mestrado, né, Marcos? Isso. Na verdade, foi uma parte da graduação. Né? Que a gente chama de graduação sanduíche, né? Eu fiz uma parte da faculdade em Salvador. E aí, no meio da faculdade, eu tive essa oportunidade de ir para lá, né? E aí, eu cursei uma parte de engenharia química lá, na Universidade de Hull. Fiz cerca de... quase 2 anos lá, né? O primeiro período foi um curso de inglês. Depois do curso de inglês, eu fiz as disciplinas lá de engenharia. E nos períodos de folga, né? De férias, tinha muito período Easter break, por exemplo, final de ano, Natal. Tinha essas folgas maiores, né? Viajava um pouquinho, né? Para conhecer outros lugares. Então, foi
uma parte da graduação, Léo. Graduação sanduíche. Bacana. Parte lá e uma parte em Salvador. Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, Musa. A Latam, você foi de Latam, não foi? A última vez? A última vez Latam. É uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. A Latam, ela também emite voos, porque ela tem a parceria na aliança da One World, que faz parte da British Airways, e ela emite também voos. Então, quando a galera vai pesquisar em milhas, pode jogar lá também, fazer uma análise. Tem a emissão também da tabela fixa da Latam, que a gente ensina no nosso curso, na consultoria, na assessoria. Também quem quiser entender mais sobre para viajar, também o link está na descrição para a gente trocar ideia. E caminhando para nosso papo encerramento, né? Mas eu queria falar uma frase aqui, Musa, que eu queria saber se ela é verdade ou não. É o seguinte: Samuel Johnson, um poeta, ele fala que quando um homem está cansado de Londres, ele está cansado da vida. É verdade? Nosso papo filosófico agora. Filosofou. Eu acho que eu concordaria, cara. Concordaria. Tá cansado de Londres, tá cansado da vida. Ela é assim, frenética mesmo? Londres é assim. Eu tenho outra versão de Londres também, que eu ouvi de um economista italiano, amigo meu, Giuseppe Massala. Ele disse uma coisa, ele falou assim: Londres é la città meteoro, que é assim, a cidade de meteoros, né? Que é como é conhecida em Sardenha, na ilha da Itália. Aí eu falei: em que sentido? Ele falou assim: porque aqui todos nós somos meteoros. Todo mundo passa, mas ninguém fica. E todo mundo leva um pedacinho de Londres e deixa um pedacinho próprio Muito aqui massa, em Londres. muito Então, quer massa. dizer, eu acho isso interessante, porque todos os meus amigos de início, todos já voltaram para os seus países de origem, e tem novas pessoas que também irão embora e levarão consigo um pouquinho de Londres, mas também deixaram um pouquinho delas ali. Londres é uma cidade extremamente cosmopolita, né? É a mais cosmopolita hoje, Não é? A mais cosmopolita, depois Nova York. Você passa por Londres, você vê gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tudo. Qualquer lugar que você olhe. As línguas, cara, você tem pessoas assim, você entra no ônibus e fala assim, aqui atrás é árabe, na frente é chinês, do lado é italiano, você fala, Deus. E uma todo mistura. mundo se conectando pela língua inglesa. Por isso que a língua inglesa é importante e vocês precisam estudar esse idioma. Ei, Musa, aí o cara vai procurar Musa, eu quero aprender inglês lá de Londres. Como que é, Musa? Você tem que aprender inglês pra falar com o mundo todo, não é? Exatamente. Musa fala muito isso. A gente não pode nunca ter isso. Quando eu vim aqui de início, as pessoas não tinham muito essa questão de inglês americano, britânico. E como eu fui dar aula na Copec, achei interessante que eu comecei a falar sobre isso. Falar, não, olha, eu falo um pouquinho, alguma diferenciação aqui na minha fala, porque é britânico. Então, é necessário que a pessoa tenha o campo de visão muito amplo. Não dá para você aprender só um tipo de... eu falo o britânico, eu falo o americano. Não tem como. Como nós somos brasileiros, falamos aqui o português daqui. Só que nós conversamos com o pessoal do Rio Grande do Sul, Sim. Conversamos com o pessoal do Paraíba. São vários sotaques. Exatamente, são vários sotaques dentro do país. Mas só que não tem só Brasil, tem Portugal, tem Moçambique, tem Angola, tem vários países que falam português. É igual inglês. Vocês se comunicam, né? As pessoas chegam pra mim e falam assim, eu queria aprender inglês britânico. Eu falo, britânico, tá, beleza. Mas de Londres, de Yorkshire, de Glasgow, de Inverness... Porque tudo isso aí é da Britânia. Tudo aí. Ou tudo então diferente. até no próprio Londres talvez exista uma diferenciação em um lugar ou outro, né? Nas regiões, nas cidades próximas, né? Sim, em Londres, falou bem. Em Londres, o norte fala de um jeito, o sul fala de outro. Com certeza. Então, na verdade, nós temos que ter uma cabeça ampla e falar inglês para entender e ser entendido por todos. Tem até essa questãozinha que quando a gente vai subindo o Reino Unido aí, o vai ficando sotaque vai ficando mais difícil. Quando eu cheguei lá, as primeiras palavras, eu falei, cara, eu acho que eu nunca estudei inglês na vida. Glasgow, depois de 6 anos na Inglaterra, eu fui visitar Glasgow, não consegui comprar o bilhete de volta, conversando com a mulher, assim, no balcão. É muito diferente. Aí ela falava pra mim, você tá falando na hora de saída ou o valor da passagem? Ela falava pra mim, falou assim, moça, eu falei, deixa pra lá, vou comprar na internet. Atravessei a rua, fui no Internet Café e comprei a passagem. Pois tem essa diferença de então, uma região pra outra. Estude inglês para se preparar para falar com o mundo, né? Exatamente. Sem querer se setorizar. Exatamente. Isso é o mais importante. Musa, caminhando aqui já para o nosso final, eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, a Gainet, que está fazendo acontecer junto conosco. Mandar um abraço a todos os nossos clientes aí, amigos da comunidade da Plus Milhas. É uma felicidade muito grande estar podendo trocar essa ideia aqui. E eu quero te agradecer, meu irmão, por você ter aceito o convite e ter vindo abrir um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua vivência que você teve no Reino Unido, né? Na Inglaterra e na Escócia, em outros lugares, porque eu acredito que isso agrega não só para a sua vida, e quando você comunica-se com a gente comunicando com todo mundo, a gente aprende mais, né? A gente tem a experiência de poder conhecer um pouquinho de Londres. Eu não fui,
conversava muito com o Marcos sobre a Inglaterra, que eu sou um país que eu sou apaixonado, só que eu não conheço. Então, conversar contigo, com vocês hoje aqui, me deu uma vontade a mais de conhecer. Exato. Então, meu irmão, obrigado pela experiência, pelo convite aceito. Você hoje está sendo nosso primeiro convidado. Deus quiser, e mais à frente nós vamos trocar mais ideia ainda. Eu agradeço, me sinto muito lisonjeado. Esse período que nós estivemos aqui foi muito satisfatório, foi muito engrandecedor. Adoro falar sobre a minha experiência, principalmente para quem tem muito interesse em ouvir. Fico satisfeito. Nossa escola está no Instagram. Né? Faz uma propaganda aí para a galera aí. Nossa escola está no Instagram, né? Let's Talk Caeté. Nosso telefone é 77991231560. Trabalhamos com inglês britânico, mas como eu disse, você é obrigado a falar todo tipo de inglês, então você vai aprender de tudo. Estamos aguardando a todos, porque em inglês você pode até postergar, né? O que eu posso falar, você pode até postergar, mas não tem como escapar. Vai ter que aprender. Uma hora vai ter que aprender. Principalmente quem quer desbravar o mundo. Exatamente. E se não aprender, outro aprende na tua frente e passa na tua frente. Em todos os sentidos. Financeiro, tudo. Mandar um abraço também para nosso amigo Hamilton Freire aí, que está fazendo esse nosso podcast. Fazendo acontecer aqui. O cara é bom mesmo, viu? Um abração aí, Hamilton, pela parceria que a gente está tendo também. E a gente vai estar no YouTube, em vídeo, áudio, no Spotify também. Vamos estar no Instagram da Plus Milhas. E segue a gente lá, vamos trocando ideia, que a nossa missão aqui é levar um conhecimento bacana e uma experiência para toda a galera que curte e ama esse mundo de viagem e experiência. É isso aí. E logo tem mais novidades, mais convidados vindo aí. Lugares exóticos, diferentes. Isso. A galera boa aí. Muito boa, Fantástico. Musa, brigadão pela participação aí. Eu que agradeço. Show demais. Enriquecedor esse bate-papo nosso aqui. Agradeço, Marcos. Obrigadão, galera aí. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau.